Vou provar só alguns resultados. Em particular, vou provar a invariância por homotopia, que é o resultado que a gente vai usar no curso. Não vamos precisar de nada muito profundo, mas é bom saber os conceitos básicos, pelo menos essa invariância. Antes de começar com uma motivação, uma maneira de motivar cohomologia é olhando para integrais de linha no plano. Então, você imagina que você tem uma forma diferencial a ômega no plano, né? Então, você pode escrever isso aqui como uma função a xy dx mais uma função b de xy dy. Digamos que isso aqui é uma forma em R2. Então, a gente sabe integrar essa forma ao longo de caminhos diferenciáveis, né? A ideia é que, dado o R2 e dois pontos P e Q, se você escolhe um caminho gama ligando P a Q, a gente define a integral da forma diferencial sobre o caminho como sendo a integral de uma variável, onde o integrando é simplesmente o resultado de avaliar a forma diferencial no vetor velocidade. Então, seria isso daqui. Você olha para o ômega no ponto gama de t e avalia gama linha de t. Onde I é o intervalo domínio de parametrização da curva, né? Então, uma observação que acredito que foi feita pelo Poincaré é que se você tem por acaso, um outro caminho diferenciável beta, que também liga P a Q, existe uma condição que garante que as integrais dão o mesmo resultado, que é a condição de que a forma ômega é exata. Então, se a forma ômega é a diferencial de uma função, né? Se isso acontece, então o resultado de integrar o ômega sobre o caminho gama é simplesmente a diferença, né? Isso aqui você aplica o teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai ser a derivada da função f ao longo da curva, portanto isso é simplesmente o f de q menos f de p, certo? Ok? Então, se a forma diferencial é exata, né, essa propriedade vale. Mas uma outra maneira de checar que a integral não depende do caminho que você escolhe é observar que no plano dois caminhos quaisquer são homotópicos, né? Então, portanto, você pode, pelo menos intuitivamente, imaginar que você vai ter uma região aqui no meio, né? E que, portanto, você pode pensar em aplicar uma espécie de teorema de Stokes, que vai te dizer que a integral ao longo do bordo, da forma diferencial, é a integral da diferencial na região. Só que aí você observa que toda forma exata é fechada, né? Então, portanto, essa é uma outra maneira de verificar. Mas a moral da história, então, é que se a forma é exata, a integral não depende da curva escolhida, só depende dos pontos inicial e final. E, em particular, você está interessado, portanto, em estudar, né, essas formas diferenciais. Existe uma condição necessária, óbvia, que é a condição dela ser fechada. Dado uma forma diferencial ômega, se você pergunta, será que ela é a diferencial de uma função? Bom, se for, ela tem que ser, em particular, fechada. Então, a condição necessária aqui é que para que ela seja exata, né, é que a diferencial de ômega seja igual a zero. Ou seja, que a forma seja fechada. Isso funciona como um teste. Bom, acontece que no R2, esse é um teorema do Poincaré, ele conseguiu mostrar que toda forma diferencial fechada é também exata. Isso a gente vai ver aqui na aula
de hoje, né? Então, Poincaré checou que no R2 você tem que, se ômega é fechada e ômega é uma forma, um plano R2. Então, ele conseguiu mostrar que, de fato, ômega é exata. Mas acontece que é fácil construir exemplos de outras superfícies em que isso não é mais verdade. Você pode fazer, você pode pegar a superfície, que é o R2 menos a origem. Aqui é a origem. E aí você pode considerar a seguinte forma diferencial, que intuitivamente é a diferencial da função ângulo. Digo intuitivamente porque a função ângulo não está bem definida no R2 menos a origem, né? Ela só está definida módulo 2π. Mas se ela está bem definida módulo 1 constante, é suficiente para dizer o que é a diferencial de θ. Mais precisamente, essa forma diferencial pode ser escrita assim. Isso aqui é menos y dx mais x dy sobre x2 mais y2. Então, isso é um exemplo de uma forma no R2 menos a origem, que é fácil checar, uma conta simples, satisfaz a propriedade que a diferencial de ômega é igual a zero, né? Mas ela também satisfaz a propriedade que, se eu pegar aqui um círculo de raio R em torno da origem, a gente tem que a integral de ômega ao longo do círculo é igual a 2π. Certo? Isso também é fácil checar. Você pode fazer uma conta aí. Ou pode usar essa interpretação de que essa é a forma diferencial que dá justamente a variação do ângulo, né? A variação do ângulo ao longo de qualquer curva que dá uma volta em torno da origem é 2π. Então, aqui está o exemplo de uma forma diferencial que é fechada e não pode ser exata, porque se ela fosse exata, essa integral teria que dar zero. O caminho é fechado. Então, isso aqui implica que ômega não é exata. Ou seja, não existe função f definida na superfície toda que satisfaça a equação diferencial de f igual a ômega. Então, isso tudo foi percebido pelo Poincaré, e ele percebeu que, de certa forma, essa obstrução, né? Essa obstrução de dizer que existem formas fechadas que não são exatas, de certa forma, essa obstrução está relacionada com a topologia da superfície. Por exemplo, aqui o que está causando o problema é que a superfície tem um buraco ali, né? Então, ele quis medir isso. Ele quis medir essa falha, né, de uma forma fechada geral ser exata. E é exatamente isso que a cohomologia mede. E o ponto é que isso tem a ver com a topologia da superfície. Então, essa era a motivação que eu queria dar. A discussão que eu fiz aqui é uma discussão específica para formas, mas você pode generalizar facilmente isso para formas diferenciais de grau qualquer. Inclusive, na última aula já dei a definição. Vou só repetir aqui rapidamente. Você olha para a diferencial exterior, né? Que pega diferencial exterior, é um operador que pega uma K forma e manda numa K mais um forma. O operador, é claro, depende de qual K você está usando. Mas aí você observa que esse operador diferencial tem a propriedade chave. Que o seu quadrado é igual a zero. Portanto, a imagem da diferencial exterior está contida no núcleo da diferencial exterior seguinte. Então, você dá algumas definições. Você chama de ZK de M, o núcleo da diferencial
restrita ao espaço das K-formas. Certo? Isso aqui também pode ser visto como o espaço das formas fechadas, ou seja, são as formas de grau K que tem diferencial igual a zero. E você pode olhar também para o espaço BK de M, que são justamente aquelas formas diferenciais exatas, que são imagem pela diferencial exterior, de alguma forma de grau K-1. Então, aqui a gente olha para a diferencial restrita ao espaço das K-1 formas. O diferencial sempre aumenta em uma unidade o grau. A imagem desse operador, portanto, é o que eu chamo de BK, o conjunto das formas diferenciais de grau K, com propriedade que ômega é a diferencial de beta para algum beta em AK-1 de M. A observação é que essa condição de que o quadrado da diferencial exterior é igual a zero implica que toda forma exata é fechada também. Certo? Muito bem. Lembrando então que a gente diz que dizemos, essa é a terminologia, você diz que uma forma diferencial é fechada se ela pertence ao ZK de M e que ela é exata se ela pertence ao BK de M. Então, aqui a gente está falando de espaços vetoriais. Portanto, sempre que um espaço vetorial está contido no outro, eu posso formar o chamado o quociente. Isso me dá o chamado grupo de cohomologia. Portanto, a definição é a seguinte: o grupo de cohomologia K-dimensional de M é o espaço quociente. Se define, então, a notação é essa. Simplesmente o quociente do espaço das formas fechadas pelo espaço das formas exatas. Certo? Está clara a definição? Bom, quando eu falo aqui grupo de cohomologia, eu estou me referindo ao grupo de cohomologia de Derham. Existem várias teorias de cohomologia diferentes. Essa é aquela que usa formas diferenciais. Então, a ideia é que esse grupo aqui, que na verdade é um espaço vetorial, né? A gente chama de grupo porque em outras teorias de homologia e cohomologia os objetos são só grupos. Mas, enfim, nesse contexto, isso aqui é um espaço vetorial sobre os reais. Esse grupo aqui, então, ele mede exatamente essa obstrução, né? Esse defeito de uma forma fechada ser sempre exata ou não. Okay? No caso usando a linguagem cohomologia, esse teorema aqui do Poincaré está te dizendo que o grupo de cohomologia unidimensional do plano é zero. Okay. Enquanto que esse exemplo aqui diz que esse grupo, no caso do plano menos a origem, é diferente de zero. Certo? E aí esses espaços vetoriais são, como a gente vai ver agora, são invariantes da topologia da variedade. Então você pode usar esses grupos para dizer, para diferenciar variedades. Você tem duas variedades diferenciáveis que têm grupos de cohomologia diferentes, então elas não podem ser difeomorfas. Alguma dúvida até aí?
Ok. Bom, só fazer um comentário intuitivo aqui, para a gente ter alguma intuição dessas formas diferenciais. A gente pode repetir a ideia da integral de linha no plano, só que agora, como a forma diferencial tem grau k, ela tem que ser integrada sobre uma subvariedade de dimensão k. Certo? Então, a ideia é que se você tem, digamos que a gente está falando de uma certa variedade m, aí aqui dentro, digamos, você pode ter uma subvariedade sigma de dimensão k. Digamos que a gente está falando de objetos sempre orientados, né? M é orientada, a sigma k você pede que seja orientada também, digamos com bordo vazio. Então você pode pensar na forma diferencial agindo sobre a subvariedade como sendo simplesmente o resultado de integrar a restrição de ômega sigma sobre sigma. Certo? E agora essa restrição vai ser uma forma diferencial de grau k numa variedade de dimensão k orientada. Então você pode integrar. Certo? Você pode pensar então na forma diferencial como agindo, né, sobre subvariedades de dimensão k com bordo vazio. Certo? Quais são as observações que a gente pode fazer aqui, né? Uma é que, na verdade, essa ação não depende de qual representante você escolhe na classe de cohomologia. Por que isso? Se você pega uma ômega linha agora, que vai ser uma ômega mais uma diferencial de beta, digamos, certo? Mas ela está na mesma classe de equivalência que ômega, né, com respeito a esse quociente. Então é fácil ver que a integral de ômega' ao longo desse objeto aqui, dessa superfície, põe isso aqui, ou melhor, vou usar a minha notação, né? Minha notação era que a ômega' aplicado a sigma, né? Isso aqui, por definição, é a integral da forma sobre sigma, mas isso, ou melhor, da restrição, né? Mas isso, então, é a integral dessa forma sobre sigma. Só que a diferencial a restrição da diferencial é a diferencial da restrição. A restrição é simplesmente tomar o pullback pela inclusão, né? Então, isso aqui é igual à integral de ômega sobre sigma mais a diferencial de beta sobre sigma. Só que agora o que é que vocês fazem? Usa Stokes. Como sigma tem bordo vazio, essa integral da diferencial se anula. Então, por Stokes, eu observo então que os resultados são iguais, ou seja, essa ação aqui não depende do representante que eu pego na classe de cohomologia. Então, se vocês quiserem pensar numa classe de cohomologia geometricamente, vocês podem pensar nessa ação aqui, uma coisa que eu posso integrar sobre superfícies fechadas de dimensão k. Certo? Ok. E aí você pode também imaginar que essa sigma aqui pode de repente ser pode acontecer uma coisa assim. Pode existir uma sigma linha, ou sigma chapéu, digamos, que também é dimensão k, orientada, com bordo vazio, tal que exista uma subvariedade de dimensão k mais 1, com a propriedade que a fronteira de ômega é a união das duas, sigma chapéu e sigma. Aí, se isso acontece, você também mostra que a ação, a integral de ômega sobre sigma é igual à integral de ômega
sobre sigma chapéu. Por que isso? Teorema de Stokes de novo, né? Simplesmente porque essa diferença pelo teorema de Stokes, a sigma, união sigma chapéu com orientação oposta, forma justamente a fronteira, o bordo da ômega. Essa aqui é a integral sobre ômega da diferencial. Só que como a forma é fechada, essa integral aqui é zero. Certo? Tá bem? Então, uma forma, se a sua forma é fechada, faz sentido, portanto, olhar para essa ação aqui, e a ação vai ser invariante por esse tipo de relação de equivalência, né, que se chama de... as variedades são chamadas cobordantes, quando tem uma ômega cuja fronteira é a união das duas. Mas só como última observação aqui dessa intuição, se a ômega é exata, né, se ômega é a diferencial de beta, então a ação é a ação nula. Certo? Isso aqui é simplesmente pelo teorema de Stokes. Isso aqui é igual a zero. Bem? Então isso dá uma maneira geométrica de, pelo menos, imaginar aqui o que significa olhar para a cohomologia de de Rham da variedade. Muito bem. Ok. Então, continuando aqui, a classe de cohomologia, dada uma forma diferencial de grau K, uma variedade fechada, eu tenho associado a ômega uma classe de cohomologia que é simplesmente a classe de equivalência de ômega naquele quociente. Conjunto de todas as ômega linhas que se escrevem dessa forma para algum beta de grau K menos 1. Então esse objeto aqui, ele pertence, é chamado de classe de cohomologia de ômega, de fato é um elemento do grupo de cohomologia de de Rham. É importante essa definição porque é justamente isso que um fibrado vetorial vai nos dar. A ideia das classes características é que todo fibrado vetorial vem associado com classes de cohomologia da variedade base. Certo? Esse é o objeto que a gente vai trabalhar, então. Muito bem, o que eu posso falar mais? Uma outra observação é que, na verdade, você tem uma estrutura de produto. Deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui é fácil de definir usando formas diferenciais. Eu posso fazer a soma direta de todos esses grupos. Soma direta dos HKs. Basta considerar K entre 0 e N, né? Porque depois do N esses grupos são todos iguais a zero. E aí a observação é que se você pega uma classe de cohomologia de grau K e se você pega uma classe de cohomologia Y de grau L, então é possível formar o produto. Certo? Isso vai nos mandar num produto que vai ser um elemento do grupo de cohomologia de dimensão K mais L. E a ideia é simples. Isso aqui é uma definição. Como é que você faz isso? O que é uma classe de cohomologia? Bom, é a classe de equivalência de alguma forma diferencial fechada de grau K, né,
analogamente, a y também possui um representante de grau L na variedade, e aí eu defino, então, o produto como sendo, o que é que vocês sugerem? Produto exterior, né? Se eu pego uma forma de grau K e outra de grau L, o produto exterior vai ter grau K mais L. Eu posso fazer, então, isso. Agora a gente precisa justificar que isso está bem definido. Em primeiro lugar, você tem que checar que essa forma diferencial é de fato fechada, né? Bom, mas isso segue das fórmulas para diferencial exterior. Como é que é, então? Então, a observação é que o produto está bem definido, pois, por exemplo, a diferencial de ômega vezes zeta pela fórmula de Leibniz, né? Isso aqui é a diferencial de ômega vezes zeta mais menos 1 elevado a k, que é o grau de ômega vezes a diferencial de eta. Essa é a primeira fórmula. Então, em particular, se tanto ômega quanto eta forem fechadas, o resultado aqui dá zero. Né? Então, isso aqui implica que essa diferencial é zero. Mas, mais do que isso, eu tenho que mostrar que o resultado da operação também não depende dos representantes que eu tomo aqui. Então, por exemplo, se eu pegar um ômega linha na classe do ômega, eu tenho que checar que no final obtenho a mesma classe. Então, se eu pego, então, um ômega linha que é cohomólogo a ômega, nesse caso aqui você diz que ômega e ômega linha são cohomólogas se existe uma beta tal que ômega menos ômega linha é a diferencial de beta, ou seja, se elas têm a mesma classe de cohomologia. Então, pega uma ômega linha cohomóloga a ômega, né? Isto é, classe de ômega linha é igual a classe de ômega. E aí você observa que, se você olha para ômega linha vezes zeta, vamos pegar uma eta, vamos pegar logo, fazer geral, né? Pega uma eta linha que também é cohomóloga a eta. Então, elas têm a mesma classe de cohomologia. Eu vou formar agora o produto. Bom, e aí você faz a conta. Isso aqui, então, é ômega mais diferencial de alfa, exterior eta mais diferencial de beta. Você pode agora expandir esse produto. Isso aqui é ômega exterior eta mais ômega exterior diferencial de beta mais diferencial de alfa exterior eta mais diferencial de alfa exterior diferencial de beta. Eu pergunto agora a vocês o que é que eu tenho que mostrar. Isso. Eu quero comparar essa forma diferencial com essa. Preciso mostrar que a diferença é a diferencial de alguém. Tá? Mas isso segue novamente dessa fórmula. Porque eu posso escrever, então, essa soma aqui como uma diferencial. Vai ser a diferencial de quem? Bom, o primeiro cara eu posso escrever como concordam com isso aqui? Porque lembrem, o ponto-chave aqui é que ômega e eta são formas fechadas. Quando você tem uma forma fechada aqui, né, se ômega é fechada, por exemplo, a fórmula se simplifica, né? Então, esse cara aqui é a diferencial dessa forma.
A segunda eu posso escrever alfa exterior eta, que eta é fechada, então a diferencial vai agir só sobre alfa. E analogamente eu posso escrever isso aqui também. Então acabou. Simplica aqui. Produto exterior de formas cohomólogas é cohomólogo. É o produto exterior original. Tá certo? Então esse produto está bem definido. Portanto, com esse produto exterior, esse espaço aqui, que é o espaço total, fica sendo uma álgebra, né? Você pode agora não só somar e multiplicar por escalar, mas também pode fazer produto de dois objetos lá dentro. Então, a cohomologia de de Rham fica com uma estrutura de álgebra. Sobre os reais. Só que essa álgebra não é comutativa, porque o produto exterior não é comutativo. Você vê que a fórmula aqui, então, fica sendo, se eu faço o produto de x por y, né, na hora de trocar aqui, eu vou ter um sinal que é menos 1 elevado a k vezes L. É isso que é quantas trocas eu tenho que fazer. Y vezes x. Onde k é o grau de x, L é o grau de y. Muito bem. Vocês veem que a definição é bem rápida, usando formas diferenciais, né? Muito bem. Vamos agora, então, começar a caminhar na direção de provar que são invariantes da topologia da variedade. Então, a primeira observação é que eu posso definir o pullback. Pullback de formas diferenciais induz um pullback de classe de cohomologia. A ideia é que você tem uma F entre duas variedades diferenciável. Vocês lembram aqui o que é o pullback, né? Lembrem que o F estrela de ômega é aquela forma diferencial. Ômega aqui é uma forma diferencial de grau K na variedade N. Então, pullback é aquela forma em M, né? Que pega K vetores e manda esses K vetores em M para N usando a derivada de F, né? Então, essa é a definição de pullback de uma forma diferencial. Mas agora a observação é que a diferencial do pullback é o pullback da diferencial. Portanto, o pullback de uma forma fechada é uma forma fechada. E o pullback de uma forma exata é uma forma exata. Certo? Então, em particular, você pode passar o quociente. Isso aqui implica que o pullback preserva e vai mandar, por exemplo, as formas fechadas em N nas formas fechadas em M, né? Certo? E também manda o espaço das formas exatas de N no espaço das formas exatas de M. Certo? Se uma forma diferencial é a diferencial de alguém, o pullback dela também é a diferencial de alguém, né? Certo? Então, você pode passar o quociente, significa que isso induz
um homomorfismo agora linear no quociente, que vai dar variedade imagem na variedade domínio. Então, esse objeto aqui é o que se chama de homomorfismo induzido por F. Certo. Para quem já viu alguma grupo fundamental, ou que já viu um pouco de topologia algébrica, né? Pode ser o grupo fundamental, pode ser a homologia, né? Esse tipo de propriedade é familiar, né? Mas a ideia é que em linguagem um pouco mais formal, você diz que a cohomologia é um funtor contravariante. A ideia é que você tem de um lado a classe das variedades diferenciáveis, do outro lado você tem a classe dos espaços vetoriais. Desse lado você tem aplicações diferenciáveis entre variedades diferenciáveis. Do outro lado você tem transformações lineares entre espaços vetoriais. E a cohomologia manda um mundo no outro. Ela manda uma variedade num espaço vetorial e manda aplicações entre variedades em transformações lineares entre os espaços vetoriais correspondentes. E é contravariante porque inverte a ordem aqui, né? Vai de M em N, mas o homomorfismo induzido vai de N em M. E a propriedade de funtorialidade é a seguinte. Propriedade que é fácil checar, porque é simplesmente uma consequência da regra da cadeia, é de que se você tem F de M em N e G de N em P, então você pode fazer a composição das duas, né? Então a propriedade diz que o homomorfismo induzido em cohomologia é a composição dos homomorfismos de F e G. Isso aqui está definido na cohomologia de Derham de P, né? Certo. Como eu comentei, é só olhar a definição e usar a regra da cadeia aqui na derivada de F. Certo? Então você tem essa propriedade, digamos 1, né? A outra propriedade que caracteriza o funtor, né? É a de que o homomorfismo induzido pela identidade é novamente a identidade. Então se a minha aplicação diferenciável for a identidade da variedade em M, isso induz um homomorfismo na cohomologia de M. Que homomorfismo é esse? É a identidade. Certo? São as propriedades de um funtor na linguagem de categorias, né? De um lado você pode compor aplicações diferenciáveis, do outro lado você pode compor transformações lineares. Então você está dizendo que essa correspondência preserva esse produto e manda a identidade na identidade. Então, com essas duas propriedades que são muito simples de provar, a gente já consegue mostrar que a cohomologia é um invariante da topologia diferencial da variedade. Então, como corolário, quase que imediato, a gente tem o seguinte, que se F de M em N é um diffeomorfismo, em particular as dimensões têm que ser iguais, né? Então, o homomorfismo induzido por F em cada grupo de cohomologia de Derham é um isomorfismo. Isomorfismo. Tudo cá.
Certo? E a demonstração, é só observar que se F é um difeomorfismo, então existe uma G de N em M, que é a inversa de F. Difeomorfismo também. Então você tem que F composto com G é a identidade da N, e que G composto com a F é a identidade da M. Então você passa agora o homomorfismo induzido, você vai ter que aqui que o G estrela composto com o F estrela é igual à identidade da cohomologia de N da mesma forma o F estrela passando um homomorfismo induzido aqui, isso dá a identidade da cohomologia de M. Então eu mostrei que o G estrela é o inverso do F estrela. Ok? Certo. Alguma dúvida aí? Muito bem. Então isso significa que se duas variedades são difeomorfas, os grupos de cohomologia correspondentes são isomorfos. Em particular, o R2 não pode ser difeomorfo ao R2 menos a origem. A gente já viu que as cohomologias são diferentes. Então essa é a ideia da topologia algébrica, né? Você quer representar as propriedades topológicas do espaço por objetos algébricos, como grupos, espaços vetoriais, de tal maneira que objetos topológicos equivalentes são mandados em objetos algébricos equivalentes também. E aí você pode usar os objetos algébricos para classificar os objetos topológicos. Ok, então essa propriedade é importante, mas o que a gente está interessado mesmo é na questão da invariância por homotopia, né? Porque a gente vai usar isso numa demonstração. Então deixa eu escrever isso. Eu gostaria de mostrar o seguinte fato, o seguinte teorema. Que se eu tenho, então, duas aplicações F e G, então sejam F e G de M em N, aplicações diferenciáveis. Então, se F e G são homotópicas, então o homomorfismo induzido por F é igual ao homomorfismo induzido por G na cohomologia. Certo? Aplicações homotópicas induzem o mesmo homomorfismo na cohomologia. Ok. Então, antes de provar esse teorema, deixa eu introduzir aqui algumas definições. Talvez vocês já tenham visto. Você diz que dois espaços... deixa eu ver como é que eu vou escrever aqui. Posso fazer a definição geral, né? Você diz que dois espaços topológicos têm o mesmo tipo de homotopia. Os espaços topológicos X e Y têm o mesmo tipo de homotopia. Se existem aplicações contínuas
aplicações contínuas. Digamos, uma f que vai de x em y, uma g que vai de y em x, tais que a seguinte propriedade vale. Uma é a inversa homotópica da outra. O que isso significa? Tais que a f composta com g é homotópica à identidade do y. Isso aqui significa, você diz que H1, F1, esse é o símbolo para dizer que duas aplicações são homotópicas. E G composto com F, você quer que seja homotópica à identidade do espaço X. Tá certo? Quando isso acontece, você diz que os espaços têm o mesmo tipo de homotopia. Uma outra definição relacionada é que você diz que um espaço é contrátil. Você diz que X é contrátil se X tem o mesmo tipo de homotopia que um ponto. Tem o mesmo tipo de homotopia que um espaço formado por um ponto só. Certo? E a ideia é que, por exemplo, exemplos, né? O Rn é contrátil. Certo? Porque você está aqui com o Rn, você pode simplesmente pegar um x aqui e fazer a seguinte transformação. H de tx é igual a t vezes x. Tem a propriedade que quando t é igual a 1, ela é identidade, e quando t é 0, ela é constante. É fácil ver que com essa aplicação, a identidade e a aplicação constante são homotópicas, que diz que o Rn é contrátil. Um outro exemplo, um cilindro tem o mesmo tipo de homotopia, que eu vou denotar assim. Um cilindro tem o mesmo tipo de homotopia que o círculo, né? Porque você pode pegar aqui um cilindro e pegar a aplicação. A F seria, que vai do círculo no cilindro, seria a aplicação que manda T em T,0. E a G vai do cilindro no círculo, é simplesmente a projeção. Peraí, tá meio estranho aqui, né? Eu escrevi o ciclo primeiro, né? Então, f de x, desculpe, f de x é x,0 e o g de um x,t é o x,0. É projeção, né? Oi? Não, a segunda não tem o zero, isso. Obrigado. Certo? No fundo, o que está por trás é que essa projeção do cilindro no círculo é homotópica à identidade. Enfim, se eu provar, portanto, esse teorema, que diz que duas aplicações homotópicas induzem o mesmo homomorfismo na cohomologia, eu provo, usando a mesma demonstração, que dois espaços que têm o mesmo, ou duas variedades, né, que têm o mesmo tipo de homotopia, também têm a mesma cohomologia. É a mesma demonstração. Vou só enunciar aqui, só para ficar escrito. É um corolário do teorema.
é de que se eu tenho duas variedades, podem ter dimensões diferentes, mas se elas têm o mesmo tipo de homotopia, também se diz que elas são homotopicamente equivalentes, um outro termo. Então, o grupo de cohomologia de de Rham de dimensão K da M e o grupo de cohomologia de de Rham de dimensão K da N são isomorfos. Certo? Aqui, na hora de fazer essa demonstração, eu preciso usar um resultado que vocês devem ter visto no curso. Qual é o resultado? Eu quero imitar essa prova aqui, né? Então, o fato delas terem o mesmo tipo de homotopia me diz que eu posso construir essa F e a G de tal maneira que as composições são homotópicas à identidade. Mas qual é o que ainda está pegando aí? Quando o senhor fala de homotopia, continuidade ou diferenciabilidade? Esse é o ponto, né? Não só da homotopia, da F e da G também, né? Pela minha definição topológica, essas aplicações só precisam ser contínuas. Mas vocês devem ter aprendido que toda aplicação contínua pode ser aproximada por uma diferenciável, não? Ou que é homotópica uma diferenciável, alguma coisa assim. Não, né? Ok. Enfim, mas isso é verdade. Então, deixa eu escrever aqui. Então, a gente sabe que como elas têm o mesmo tipo de homotopia, você sabe que existem F de M em N, G de N em M, tais que a F composta com a G é homotópica à identidade da N e a G composta com a F é homotópica à identidade da M. E aí o ponto aqui que vocês deveriam ter aprendido é que podemos supor que elas são diferenciáveis para aproximação. Certo? Toda função contínua pode ser aproximada por uma função diferenciável na norma uniforme. Mesma coisa vale para aplicações contínuas entre variedades. Você tem que ter algum cuidado aí, porque não é mais um espaço vetorial, mas a mesma propriedade vale. E aí, sempre que duas aplicações contínuas estão muito próximas, quer dizer, o f de x está muito próximo do g de x, então você consegue fazer uma homotopia entre os dois. Certo? Esse fato vocês encontram em um livro sobre, qualquer livro sobre análise no RN, o livro do Elon tem esse fato aí. Não tem problema supor que elas são diferenciáveis. E aí você usa a mesma demonstração, quer dizer, pelo teorema. O F estrela é composto com, no caso do primeiro, o G estrela composto com o F estrela vai ser a identidade da cohomologia do N. Não, desculpe. Do N, né? E o F estrela composto com G estrela vai ser a identidade cohomologia do M. Mesma demonstração.
como é que é demonstrado isso? Mas dá para fazer coisas mais simples, né? Porque a ideia, no fundo, é que toda função contínua, ela é localmente muito próxima da função constante. Toda função contínua tem essa propriedade, que dado um ponto, dado um epsilon, existe um delta, então que todo mundo ali está epsilon próximo do f de x, né? Dado um ponto x. E uma aplicação constante é diferenciável. Só que isso é local, então você tem que ter um argumento para globalizar. Isso, funcionalidade. Ah, tá, dizer que você está próximo do homotópico. Sim, qual era a sua pergunta? Bom, isso tem várias demonstrações, né? Uma delas usa a coisa da vizinhança tubular, né? Você tem uma N aqui uma subvariedade do Rn. Você pode supor que elas estão contidas em algum espaço euclidiano. E aí você pode construir a vizinhança tubular. E essa vizinhança tubular vem com uma retração. Uma projeção aqui que manda... Cada disco manda no centro, né? E essa projeção é homotópica de identidade. Então, no fundo, a ideia é que se você tem dois pontos aqui, se o f de x está aqui e o g de x está... Se esses pontos estão muito próximos, né? O segmento de reta entre eles vai cair dentro da vizinhança tubular. Talvez não na N, mas ele vai cair dentro da vizinhança tubular. E aí, portanto, você pode aplicar a retração. Que aí isso gera uma curva agora que está contida na N. Como? Não, o argumento que eu estou dando usa só uma vizinhança tubular da imagem, né? Aí depois você tem dois caras FG de M e N com a propriedade que a distância do f de x, distância euclidiana mesmo, para o g de x é menor que epsilon para todo x. Então, se eles estão muito próximos, o segmento de reta entre eles vai estar contido na vizinhança tubular. E aí você pode aplicar com uma π. Aí cai dentro da N. A π é a aplicação que pega o ponto mais próximo. Pega o ponto da vizinhança tubular e leva no ponto mais próximo sobre a subvariedade. É uma maneira de fazer. Em particular, você pode aplicar isso para homotopia também. Aqui, quando eu digo que a F e a G são diferenciáveis, mas quando eu digo que elas são homotópicas, a priori, a homotopia poderia ser só contínua. Mas, novamente, você pode aproximar por uma que seja diferenciável. Como eu falei, está tudo no livro do Elon, de análise do RM. Ok, então, ficou faltando mostrar esse teorema aqui. Sim. A volta... Não. Como é que eu vou dizer isso? Isso é uma questão delicada. Se o M e o N forem espaços razoáveis, isso é verdade, porque são complexos celulares, mas em geral tem exemplos patológicos. Teria que pensar um pouco para descrever, mas se forem espaços razoáveis, vale, né? A pergunta relacionada que eu ia comentar, que eu achei que era o que você tinha perguntado, é se vale que se duas variedades têm o mesmo tipo de homotopia, então elas são difeomorfas, né? Por exemplo, se tem a mesma dimensão, em geral, isso também é uma pergunta delicada, porque a própria conjectura de Poincaré era isso, né? A conjectura de Poincaré era
pega uma variedade compacta, dimensão n, tem o mesmo tipo de homotopia da esfera. A pergunta é, ela é homeomorfa à esfera? Hoje sabe-se que sim, mas é não trivial. Tá certo? Ok, então tenho 20 e poucos minutos para comentar essa invariância homotópica aqui. Em particular, se a gente provar a invariância por homotopia, a gente vai provar que vai sair como corolário que a cohomologia do Rn é trivial. Não, porque o Rn é contrátil, certo? A cohomologia do ponto é fácil ver que é trivial, porque não tem forma diferencial nenhuma lá. Então sai como corolário que a cohomologia do Rn é trivial. Então vamos fazer isso antes, só para entender a prova do teorema. Então gostaria de mostrar antes. Isso é o que tem a ver com o lema de Poincaré, né? Que o HK derram do Rn é zero. Certo? Então a ideia... Vamos fazer antes o caso de n igual a 1. Depois a demonstração vai ser por indução. Tá? Então no caso n igual a 1... vamos colocar aqui. Vamos mostrar por indução. Indução na dimensão do espaço. Né? Por indução em n. Então, no caso n igual a 1, você tem dois casos a considerar. Aqui você está falando, claro, que é da reta, né? Você tem o H0 e o H1. Né? Mas o H0 é mais simples. De fato, o H0 é simples em geral. Porque o H0, o que significa o H0, né? O espaço das formas de grau zero é simplesmente o espaço das funções diferenciáveis. O espaço das formas fechadas de grau zero é o espaço daquelas funções diferenciáveis que tem diferencial zero. Mas se uma função tem derivada zero é porque ela é constante, pelo menos na componente conexa. Então, esse aqui é o espaço das funções f, tal que f é constante nas componentes conexas de M. Bom, e o B0 é trivial, porque não tem nada de grau menos 1, né? O B0 é sempre trivial. Então isso significa que o quociente H0 de M coincide com o próprio Z0 de M. Então, que espaço vetorial é esse? R elevado ao número de componentes conexas. Né? Elevado a... onde P é o número de componentes conexos. Em geral, quando você fala de variedade, você supõe que ela tem base enumerável. Né? Você poderia considerar uma definição mais geral, mas na prática não vai aparecer. Não. Certo. Então, se a M é conexa, o H0 é o R, tem dimensão 1. Então, é o que vai acontecer com... então deixa eu só explicar isso aqui, tá? O HK é zero para todo K estritamente maior que zero, o K maior ou igual a 1. E o H0 é a reta. Tinha esquecido isso. Ok? Ok? Uma dúvida até aí? Então isso faz o caso K igual a zero. Agora você tem que analisar o H1. Né? Mas você pega então uma... O que é uma 1 forma na reta? Você pega uma 1 forma na reta. Primeiro, como a dimensão da reta é 1, toda 1 forma é fechada. Isso é automático porque ela tem grau máximo. Bom, como a gente está falando da reta aqui, essa ômega
pode ser escrita como uma função A de t dt. Para alguma função diferenciável A. E aí, o que vocês fazem? Como? Repete. Pega a primitiva, né? Foi isso que você falou? Pega uma primitiva do A. Né? Porque a diferencial exterior de uma função é simplesmente a derivada, né? Lembrem que... a diferencial de f, como forma diferencial aqui na reta, é simplesmente o f' de t dt. Mas toda função tem uma primitiva na reta. Então, você pega, tomamos a f de t como sendo a integral de 0 a t, por exemplo, de a de u du. Né? E sai daí que a diferencial de f é igual a ômega. Então, eu mostrei que toda forma diferencial de grau 1 é exata. Ou seja, cohomologia de grau 1 é zero, né? Da reta. Tá claro isso? Então, agora vamos para o RN. Vamos fazer o passo de indução, né? Vamos fazer o passo de indução agora. Então, agora a gente vai supor que N implica que o resultado para N implica o resultado para N mais 1. Novamente, o H0 não tem interesse, porque o H0 a gente já analisou. A dimensão do H0 é o número de componentes conexos, que em qualquer caso é 1. Então, você pode se concentrar com K maior que 0. Né? E a gente começa, então, com uma forma diferencial de grau K no Rn mais 1. E aí eu vou usar a seguinte notação para o Rn mais 1, dado um ponto y no Rn mais 1, eu vou escrever o y como da forma xt, onde o x está em Rn e o t na reta, certo? Então tem aqui esse aqui é o Rn, onde eu moro o x, e eu tenho a direção da reta aqui, que é a direção de t. E aí eu tenho uma forma diferencial de grau k aqui dentro. Vou tentar imitar essa ideia aqui. Bom, toda forma diferencial de grau k se escreve como uma combinação linear das formas canônicas, né? Lembrem que as formas canônicas são dx1, dxn, dt. Certo? Estou usando o t é o xn mais 1 nessa notação. Certo? Então, essas formas constituem uma base do espaço das unformas. Então, esse cara tem grau k. A ideia, então, é que eu vou separar essa ômega em dois pedaços. Um vai ser o pedaço que envolve só as variáveis horizontais, e o outro vai ser o pedaço que tem uma componente dt. Tá? Porque eu quero imitar a prova, eu quero fazer aparecer algo desse tipo aqui. Alguma coisa multiplicada por dt. Então, você vai ter um pedaço aqui, que vai ser uma soma de b e as funções dependem de x e t. E aqui você vai ter, então, o i é um conjunto de índices dx e 1, dx e k. E aí vou ter mais uma parcela, que eu vou chamar de A.
j. As funções também dependem de x e de t, mas agora, nessa expressão aqui, aparece um dt que eu coloco na frente. E aqui, então, eu tenho o j, esse é um conjunto de índices de tamanho k menos 1, e aqui eu boto o dxj1, dxjk menos 1. Tá claro que eu posso escrever sempre assim? E agora apareceu o que eu queria, né? Apareceu uma função multiplicada pelo dt. Então, imitando a prova de antes, eu pego uma primitiva para aquele coeficiente, mas uma primitiva na direção t. Quer dizer, dado fixado o x, eu posso olhar para esse coeficiente como uma função de t, e esse coeficiente vai ter uma primitiva, em função de uma variável. Então, você definimos f j de xt como sendo a integral, né, de 0 a t daquele coeficiente a j de x du. Isto é, ela satisfaz que a derivada de fj com respeito a t é o aj e no tempo zero vale zero. Certo? E agora eu olho para a seguinte forma diferencial. Vou introduzir a seguinte forma diferencial, que simplesmente no lugar do aj dt eu coloco o fj. Vou chamar essa forma de eta. Simplesmente a soma. Vou olhar só para a parcela de baixo. K menos 1 de fj de xt dxj1 dxjk menos 1. Tá certo? Definimos essa forma diferencial. E agora eu pergunto para vocês quem que é o diferencial de eta, né? Portanto, se eu olhar agora para a diferencial de eta, eu vou ter... Bom, primeiro eu vou derivar isso aqui com respeito a t. J1, que parece derivada de fj com respeito a t vezes o dt dxj1 jk menos 1 mais tem que derivar com relação às variáveis horizontais, as variáveis do Rn. Então aparece mais uma soma em L, digamos de 1 a n, que dá o J. E aqui eu fico então com a derivada de fj com respeito ao xl, né? Aparece então o dxl e aí eu copio o resto. Certo? Mas qual é a observação sobre essa forma diferencial aqui? Lembra que a ideia é usar indução. Então, no fundo, a gente começa com uma forma diferencial no espaço todo, né, que envolve na sua expressão o dt, mas no final a gente gostaria de reduzir ao caso em que a forma diferencial é só uma combinação linear dos dx. Então, a moral da história é que a gente quer se livrar do dt. A gente está tentando eliminar o dt da história. E a gente já conseguiu nesse pedaço aqui, né? Nesse pedaço aqui não tem mais dt. Certo? Então, o que a gente conseguiu até agora?
A gente lembra que o FJ era primitiva, portanto esse termo aqui é igual ao AJ, né? E aí, portanto, essa forma diferencial aqui, ela já tinha aparecido antes, não é? É igual a esse pedaço aqui. E a parcela restante, novamente, não aparece o dt. Então, se eu juntar todas essas expressões, eu fico com a seguinte conclusão, que ômega, vamos ver como é que eu escrevo isso, que a diferencial de eta é igual a, esse pedaço aqui aparece no ômega, mais alguma coisa que não tem mais dt. Concordam com isso? Ou seja, o restante aqui pode se escrever como uma soma de coeficientes. Vamos escrever explicitamente, né? Só juntar aqui os termos, aquele termo ali vem ali, ômega, então fica menos o BJ, menos o... menos o BI, né? Menos o BI. Enfim, talvez não valha a pena juntar, né? Porque aí eu teria que ordenar isso aqui, comparar com aquele termo, né? Mas só dá para ver claramente que isso aqui vai ser uma combinação linear de coisas assim. Onde o I é esse conjunto de índices aqui. Para a conclusão é que eu peguei uma forma diferencial qualquer, mostrei que existe uma eta, então que a diferencial de eta é igual a ômega, exceto por um termo que não envolve mais o dt. E agora? Eu quero reduzir ao caso anterior. No caso anterior, é o caso do Rn. A gente está no Rn mais 1, gostaria de olhar para o Rn. Pergunta, eu posso interpretar isso aqui como uma forma diferencial no Rn? Ou ainda não? Não, porque as funções dependem de t, né? Então, o que está faltando usar aí? Que eu não usei ainda. Eu não usei uma hipótese fundamental, né? Que é fechada. Não usei que ômega é fechada ainda. Vou usar agora, certo? Então, agora, como ômega é fechada, ou seja, a diferencial de ômega é igual a zero. A gente também tem que a diferencial ao quadrado dá zero. Temos que a diferencial desse pedaço aqui dá zero. Vou chamar esse cara aqui de... Bom, enfim. A diferencial dessa forma diferencial que eu chamo de C, sei lá, de gama, igual a zero. Certo? Só que a diferencial de gama, se você faz a conta, vai ter um termo aqui que envolve a derivada disso com respeito a t, vezes dt. Tem mais termos aqui que envolvem as derivadas nas variáveis espaciais do c, com respeito ao xl. Só que esse termo não interessa. O que interessa é que essa forma diferencial só pode ser zero, né? Se os termos aqui que envolvem dt forem zero. Ou seja, o que eu acabei de provar foi que a derivada desse coeficiente com respeito a t é zero. Portanto, essas funções são constantes em t. Então, mas isso aqui vale isso, portanto, o
fato de que a diferencial de gama é zero implica que essa derivada é zero. Logo, o CI de xt é igual ao CI de x0. Certo? Então, eu acabei de mostrar que toda forma diferencial fechada é cohomóloga a uma forma diferencial que vive no Rn, dimensão 1 a menos. Isso mostra aqui que mais precisamente, né, se eu quiser ser mais formal, o que eu mostrei foi que acabamos de mostrar que a classe de cohomologia da ômega é a mesma classe da eta, mas para ser formal aqui, eu posso fazer o pullback de eta por π, onde o eta, desculpe, não eta, é gama, né? O π é simplesmente a projeção e eu vejo o eta como uma forma diferencial de grau K agora no Rn. Certo. Então, comecei com uma forma de grau K no Rn mais 1, mostrei que ela é cohomóloga a essa gama aqui, que agora esses coeficientes não dependem mais de T. Então, por hipótese de indução, como essa gama é novamente fechada, ela vai ser a diferencial de alguém. Isso termina a prova, né? Então, pela hipótese de indução, a gente tem que aquela gama é a diferencial de alguém. Logo, a gente mostrou que a ômega é a diferencial de eta menos delta, né? Certo? Ok, só tem 1 minuto. Bom, eu deixo para a próxima aula, mas é coisa de 10 minutos. Se vocês quiserem, podem fazer como exercício. Ou ver no livro. Né? Exercício melhor, né? A ideia é imitar essa demonstração, só que com uma variedade no lugar do Rn.